Olá, queridíssimas! Estamos começando mais um Entre Elas, o nosso espaço entre e com elas, onde a gente fala um pouco sobre o feminino, sobre o papel da mulher. E hoje nós estamos aqui novamente com a doutora Lúcia. Eu sou a Nath, nutricionista, Natália Duarte, nutricionista especialista em nutrição esportiva funcional, nutrição clínica e estética, amante da psicanálise e do comportamento alimentar. Hoje nós vamos falar com a Lúcia sobre trauma. Me fala um pouquinho, você já esteve aqui, a Lúcia já esteve aqui conosco outra vez, mas eu queria que ela se apresentasse novamente para falar um pouquinho da trajetória dela, para que a gente começasse o nosso assunto do dia. É um prazer estar aqui de novo, Natália. Muito obrigada pelo convite. Obrigada por todas vocês que estão aí do outro lado nos ouvindo. Eu sou Lúcia de Bartolo, tenho 77 anos, sou psicóloga, estudei nos Estados Unidos, na Califórnia, estudei na Inglaterra. A minha técnica psicoterápica é Gestalt. Há 50 anos eu tenho um consultório onde eu só atendo adultos. E atualmente eu tenho mais uma pós-graduação em trauma, neurociência e saúde mental. Sou absolutamente apaixonada pelo que eu faço e vale dizer que os títulos que eu mais gosto é que eu tenho 3 filhas, 3 genros e 3 netos que são absolutas joias. Estou aqui para conversar com vocês, apesar de um assunto que dói, mas que quanto mais nós esclarecemos e falarmos sobre trauma, mais nós colaboraremos para o alívio da dor das pessoas. Muito interessante. É muito prazer ter você de novo. É sempre muito bom conversar com você. Agora eu queria saber primeiro o que caracteriza um trauma, o que é um trauma, né? Mais especificamente, existe um parâmetro que indica trauma? É uma coisa subjetiva? O que é o trauma? O trauma é uma resposta emocional a uma circunstância, uma situação, um evento que gerou muita dor. Significa que esse evento foi agressivo, foi quase que desumano, porque muitas vezes é. O trauma é isso, quando aqui do lado de fora o que acontece é tão intenso que eu não dou conta emocionalmente. Isso é um trauma. Tem um autor que eu gosto demais, que chama-se Gabor Maté, ele é canadense, e ele faz uma explicação do que é trauma, que é muito lindo. E com essa explicação dele do que é um trauma, ele coloca toda a possibilidade de cura de trauma. Ele diz assim: trauma não é o que acontece com você com essa situação. Trauma é o que você faz com o que te aconteceu. Muito interessante. Além de interessante, é lindo demais, porque se é o que eu faço, o que você faz, se você sofreu um trauma, abre a possibilidade da cura, porque se eu fiz, eu posso desfazer. Entendemos que existe aquela coisa do ressignificar os acontecimentos das nossas vidas, Sim. né? E pensando que esses eventos que podem causar um trauma em uma pessoa, pode não causar em outra pessoa, né? É assim. E eu preciso dizer para vocês que quando eu saí da faculdade, há 50 anos atrás, a única forma de cuidar de um trauma era com a fala. Felizmente, a neurociência, a própria psicologia foi caminhando e hoje, o que nós sabemos? O trauma guarda marcas.
o trauma guarda marcas no seu corpo. Mesmo que você não tenha a memória cognitiva, porque vamos imaginar, se o trauma aconteceu até 7 anos de idade, onde o lobo pré-frontal ainda não está desenvolvido, toda essa memória vai ficar aqui no lobo primitivo, que é o dorsal. Então, a pessoa, a grande maioria, quando acontece muito cedo, ela não lembra, mas ela sente. E aqui é a beleza de como nós cuidamos de trauma hoje, porque a pergunta não é, fale sobre o trauma. Não. A pergunta que alivia a dor, que promove um não sangramento, porque trauma é uma ferida que sangra. É você virar e dizer o que aconteceu com você, onde dói. Se a pessoa ela não tem essa consciência desse evento traumático, qual que é a diferença entre evento traumático e trauma? É a mesma coisa. Mesma coisa. Uhum. Se a pessoa não tem consciência desse evento traumático, como você citou agora, né? Que ela só sente a dor. Como ela vai identificar isso para poder ressignificar? Veja, está no corpo. O corpo guarda marcas. Às vezes, por exemplo, tem um adulto que diz assim, domingo à noite eu começo a passar mal, fico inquieto, entro em ansiedade. Quando você começa a fazer um questionamento, e aí é outra beleza do que não era 50 anos atrás, que é o inquérito, as perguntas compassivas, quando você vira e diz para ele, o que está acontecendo com você? E ele começa a descrever essa dor, essa ansiedade do corpo, você abre a oportunidade para ele identificar onde é que foi o trauma. Mais uma vez, o corpo guarda marcas. É como se fosse uma cicatriz interna? É uma cicatriz interna, e você está falando uma coisa linda, que em algum momento nós falaríamos lá na frente, mas eu já quero falar aqui. Quando acontece um evento traumático, um trauma, isso existem pesquisas já e é comprovado. Se você consegue, antes de 45 dias, falar disso com alguém, ter alguém de uma escuta amorosa, de uma escuta compassiva, você resolve o trauma com muito mais facilidade. Por que eu peguei o gancho da cicatriz? Se passa esse tempo de 45 dias, e às vezes passam anos, não é verdade? Agora mesmo estava contando para a Natália a história de uma paciente e o trauma que tinha acontecido com ela era de anos atrás. É como se formasse uma cicatriz. Então, veja, quando o trauma aconteceu há muito tempo lá atrás, o psicoterapeuta precisa ter muito cuidado. Pensem assim, tem ali uma cicatriz, se você bater forte... ela volta a sangrar. Ela abre e sangra. E a cura do trauma precisa acontecer de dentro para fora. Esse é o cuidado. Por isso que a cicatriz, quando você falou cicatriz, eu falei, não importa, nós vamos conversar disso lá na frente, mas... E cria uma cicatriz emocional mesmo, porque está ali, está doendo. E não foi mexido, não foi curado, não foi ressignificado, não foi... A emoção não foi regulada, você continua em não regulação emocional. Você continua sentindo a mesma coisa, sim, né? É aquilo que se fala hoje de gatilho, né? Isso é real. Alguém, aqui eu vou falar um exemplo extremo, a pessoa foi abusada sexualmente. Provavelmente, se ela estiver em algum lugar e por trás alguém encostar a mão, em qualquer lugar, ela não é um toque sexual. A pessoa, de repente, só queria dizer
boa noite, oi, ela pula. É um medo, na verdade. Pronto. Por quê? Isso é um gatilho. Desencadeou. O toque é o gatilho, porque naquele momento lá atrás do abuso eu fui tocada de forma indevida. Isto. E agressiva. E cruel, eu diria, não é? E como que esse trauma ele é visto pelo indivíduo? Ele consegue identificar esse trauma ou só dentro de um processo terapêutico? Dentro de um processo terapêutico é muito mais fácil e mais simples, porque a ideia é tentar reconhecer esse trauma, né? Isso. Como que a pessoa consegue reconhecer que aquele evento foi traumático? Porque às vezes o que eu percebo é que acontece o evento, né? O evento traumático e a pessoa não assimila aquilo como um evento traumático. E aí depois, com o passar do tempo, ela começa a observar que certos comportamentos remetem àquele evento. E aí depois é que ela vai entender aquilo como um evento traumático. Me explique melhor, como reconhecer esse trauma? Existem algumas respostas diante de um trauma ou de um momento traumático, como você colocou. Aqui eu vou precisar falar um pouquinho de neurociência, mas numa linguagem muito simples que com certeza todos vocês entenderão. Nós temos o nosso sistema nervoso autônomo, simpático e parasimpático. O simpático é o que nos impulsiona, o parasimpático é o que nos relaxa. De uma forma bem simples. Hoje, nós já temos uma divisão incrivelmente boa, que é, temos o nosso sistema nervoso simpático, temos o parasimpático, só que o parasimpático pode ser ventral ou dorsal. Uhum. E eu vou contar essa diferença depois para vocês. Ninguém precisa decorar os nomes, só vão acompanhando o raciocínio. Uma pessoa está sofrendo um trauma. No primeiro momento, é acionado o sistema nervoso simpático, que é luta ou fuga. Então, eu estou aqui numa situação difícil, o meu sistema nervoso simpático é acionado e ele me diz, você consegue lutar? Se você não consegue, foge. Estamos bem até aqui? Uhum. Caso você não consiga livrar-se daquilo, o trauma está ali, está acontecendo ainda, é acionado o sistema nervoso parasimpático dorsal, que o que ele faz? Ele te congela. Sabe aquela situação dos animais que eles fingem estar mortos? E aí, ok, então ele está morto, eu posso ir embora. Então, aqui, no sistema nervoso parasimpático dorsal, pode acontecer o congelamento. Quando a pessoa fica sem reação diante daquilo que está acontecendo. Congela. Se não resolver, a agressão continua acontecendo, a pessoa entra num outro espaço que ainda é sistema nervoso parasimpático dorsal, que chama-se dissociação. Vocês vão entender o que eu estou falando. Sabe quando a dor é tão grande, tão cruel, insuportável, que o que a pessoa faz? Ela vai embora. Ela sai dela e ela vai para um mundo paralelo. É bem assim, eu não estou sendo abusada, isso não está acontecendo comigo, eu não estou sendo agredida, isso não está acontecendo comigo, eu não estou passando bullying, um bullying cruel. Eu vou embora. E ela dissocia. É preciso ter cuidado para entender o que é que aconteceu com o paciente na hora do trauma. Porque existem formas de cuidar dentro do luta ou fuga, existem formas de cuidar se entrou no congelamento, existem formas de cuidar se entrou na dissociação. E daí nós chegamos naquilo que é falado de transtorno pós-traumático, que é
A sigla é TEP. Quando você fala existem formas de cuidar, são estratégias psicoterapêuticas diferentes. Isso. É isso? Todas elas pelo menos mais contemporaneamente, Claro. se baseiam no o que aconteceu com você. Essa é a pergunta. Não é fala do seu trauma, não. O que aconteceu com você? E levar o que você está sentindo agora. Isso tem muito a ver com Gestalt, porque a Gestalt pergunta como você está agora. Então, é dizer para o paciente, como é que você está agora? E aí, você ter um diálogo compassivo, porque a pessoa pode te dizer, nossa, apertou meu peito. Nossa, meu braço começou a doer. Esse é o sintoma, né? Esta é a marca que foi feita no seu corpo na hora do trauma. Daí, nós partimos deste lugar. Tá bom, mas como é esse aperto? Você consegue perceber? Fecha um pouquinho os seus olhos. Vamos respirar um pouco. O que é que você percebe com essa dor? Está sendo suportável? Se não estiver, você diz não, nós paramos e continuamos num outro dia. E aí você vai levando o paciente e ele, de repente, olha que coisa incrível. Ontem à noite eu estava atendendo um paciente e ele disse assim, um homem, lembra que eu falei para vocês que está cheio de homens que fazem terapia hoje? Ele disse assim, doutora Lúcia, eu vou trazer uma questão que eu não sei se você pode me ajudar. Eu não consigo aprender inglês. Eu começo e paro, começo e paro, começo e paro. Mas acho que não é bem a senhora que vai me ajudar, né? Aí eu comecei nessas perguntas compassivas, amorosas. Nós chegamos num lugar que era, você não aprende mesmo. Você nunca vai dar certo. Alguém falou isso para ele na infância. Pronto. Então eu disse para ele, a sua dificuldade não é aprender inglês. Porque quando você resolver essa questão que te gerou insegurança, ansiedade, você vai aprender a falar inglês, porque não é o aprender inglês. Porque, olha bem, ele entrava na classe, ele estudava, quando começava a ficar avançado, ele ia embora. Por quê? Porque foi na hora que ele estava num estudo avançado que disseram que ele não ia conseguir. Estou me explicando, Sim, Natália? é um processo terapêutico lindo, porque isso vai da investigação, né? É dentro do processo terapêutico, pelo meu conhecimento, é a investigação do que está acontecendo ali dentro daquele indivíduo que ele mesmo não sabe. Isso. Né? E o papel do terapeuta é assistir ele nessa investigação, nessa auto-investigação. Né? E aqui eu quero deixar um apelo para todos vocês que são psicólogos, psiquiatras, médicos. Usando a palavra investigação, que tudo bem, investigação, inquérito, não importa, sejam compassivos. Porque não é fala do seu trauma. Você vai retraumatizar o paciente. É ter o cuidado, a empatia, criar uma conexão. Você precisa criar uma conexão segura com o seu paciente. Se ele não perceber a conexão segura, ele pode retraumatizar. Então, não é brilhante. Consegui que meu paciente me contasse. Credo, não quero nem ouvir. Não é assim que se trabalha com trauma. As histórias, elas são muito bonitas, né? Quando você escuta as histórias dos pacientes, porque aos poucos eles vão se descobrindo dentro deles mesmos, entendendo os movimentos que eles fazem para que essa dor saia, né? Porque quando a gente fala de dor, o trauma, ele é a dor, né? É aquela
coisa que impede ou dificulta a vida da pessoa, aquela dor que dificulta. E às vezes isso acaba indo para o próprio físico, né? Como na fibromialgia, né? Isso. O trauma, você levantou muito bem. O trauma, ele compromete o cognitivo, o físico, o emocional e o relacional. Vamos falar mais sobre isso no próximo bloco, porque eu estou gostando muito dessa conversa, e essa parte do relacional é muito interessante da gente falar, porque realmente muitas vezes o trauma dificulta a relação do indivíduo com o mundo, não só com as outras pessoas, mas com o mundo mesmo. E eu tenho certeza que a doutora Lúcia vai poder trazer muito conteúdo para a gente no próximo bloco. Então eu espero você até daqui a pouco. Meu nome é Conrado, sou consultor de inteligência da Broadfi. Imagino que você pode estar pensando, um canal de televisão só meu? Isso é muito grande para mim. Não, é exatamente o contrário. Quantas vezes a gente já não ouviu a mesma história? Empresas grandes, pequenas, de todos os tamanhos, gastam e gastam e gastam nas redes sociais. E qual é o resultado? Nada. Zero. E por que não deu certo? Falta de estrutura. Com a Broadfi, o seu canal de streaming organiza todas as suas mídias em um único lugar. Isso vai te dar o poder de transformar os seus seguidores em telespectadores. Consegue enxergar a potência dessa mudança? É brutal! É uma revolução em todos os sentidos. E o mais importante, com a Broadfi, você não está sozinho. Nossa estrutura é completa, desde o planejamento estratégico até a exibição no seu canal. Agende agora uma demonstração. Aqui embaixo vou te mostrar tudo o que podemos fazer por você, por sua empresa ou associação. Estamos de volta aqui no Entre Elas com a doutora Lúcia De Bartolo, falando sobre trauma. Aqui no primeiro bloco a gente falou um pouquinho do que é o trauma, o que é um evento traumático, que a doutora explicou que é a mesma coisa que trauma, como se trata o trauma, qual que é a importância de ressignificar esse trauma. E a gente parou falando um pouquinho sobre o quanto um trauma impacta em vários âmbitos da vida, né? O relacional, o ambiental e tudo isso, dor física, dor emocional, né? E agora eu quero que você fale um pouco mais sobre isso. O trauma, quando não resolvido, né, ele compromete o físico. Você falou de fibromialgia, de doenças coronárias, tem todo um comprometimento físico bastante, diabetes, questões com o pâncreas, com o estômago.
o trauma vai comprometendo o físico. O trauma compromete o emocional, com crises de ansiedade, pesadelos, flashbacks. Sabe quando aquela cena vai e volta, vai e volta, vai e volta? Com processos depressivos, com processos emocionais de não pertencimento. A pessoa não se sente pertencente a nenhum lugar, a nenhuma pessoa. E terminamos falando das questões relacionais, porque compromete a pessoa com ela mesma. Porque muitas vezes a pessoa se sente culpada pelo que aconteceu. Isso tem um preconceito no abuso sexual, de que a culpa foi minha porque o meu vestido era curto ou porque eu ia perguntar justamente isso, se isso não tem relação um pouco com o gênero, né? Tem. As mulheres... É que o abuso sexual acontece também com os homens, vale lembrar. Tem muitos homens que foram abusados sexualmente. Homens também se sentem culpados pelo próprio abuso? Também. Porque, em geral, com os homens, claro, isso é em geral, cada caso é cada caso e precisa ser olhado como único. Em geral, acontece com alguma pessoa que exerce alguma autoridade. Um coach, um diretor da escola. Então, nossa, mas essa pessoa tão boa, sou eu que não sou bom para ele fazer esse tipo de coisa comigo. Então, existe sim a culpa tanto com as mulheres como com os homens. Existe a pessoa com ela mesma a menos-valia. Olha como eu não valho nada, porque se o outro fez isso comigo... E eu não estou falando só de trauma, abuso sexual. Aqui vale falar de bullying, aqui vale falar de agressão física, aqui vale falar de maus tratos na infância ou na idade adulta, todos os traumas possíveis, né? Depois você, com o outro, você perde a confiança. Se você foi agredida, desqualificada, humilhada, como é que você vai confiar no outro? É bem complexo, né? Não é? Se o outro é capaz de uma maldade tão grande quanto essa, eu não posso mais confiar, porque aí entra aquela história da hipervigilância. Isso depois do processo de cura melhora, né? Tende a melhorar. Cura, né? Cura. Né? E por isso que muitas pessoas, aqui também no relacional, entra a questão da hipervigilância. Eu preciso ficar atento. Aquilo que chama neurocepção, né? Neurocepção é você saber tudo que está acontecendo à sua volta. Em geral, as pessoas traumáticas, elas entram em hipervigilância. Por quê? A qualquer momento isso pode me acontecer de novo. Então, eu preciso vigiar. Só que quando eu entro em hipervigilância, eu produzo cortisol. E a hora que produz cortisol, você que é nutricionista... sabe disso até mais do que eu, provavelmente. Então, nós precisamos acabar também com a carga de cortisol nessas pessoas. E depois, nas relações... Na verdade, já que você me deu a abertura para falar um pouco sobre essas questões mais técnicas fisiológicas, acontece toda uma mudança hormonal. Sim. Quando a gente entra num processo de dor, vamos dizer assim. Uhum. E essa dor, ela pode ser causada por uma dor física ou uma dor emocional, né? Mesmo porque você, como uma neurocientista também, sabe dizer melhor do que ninguém que os sinalizadores de dor física e de dor psíquica são os mesmos. Então, quando a pessoa ela sente uma dor psíquica, você tem as mesmas respostas fisiológicas. Então, entra adrenalina, cortisol, processo inflamatório, né? Por isso que, muitas vezes, as pessoas que sofrem de dor crônica, seja por um trauma, seja por alguma situação crônica de dor fisiológica, elas têm uma série de problemas metabólicos aí que precisam ser olhados. Então, elas têm uma inflamação maior, elas têm... Uhum. E aí, puxando a sardinha para o meu lado, dentro da nutrição existem várias Sim. estratégias alimentares que se faz para
conter esses processos inflamatórios, né? É lógico que nós temos que olhar sempre para a causa, né? E mitigar a causa. Então, se a pessoa ela tem essas... E aí gera, com esse monte de processo inflamatório, com essas respostas hormonais, você vai ter uma série de consequências fisiológicas. Então, ganho de peso, às vezes, quando a pessoa ela tem... quando a pessoa está com trauma, está com dor, ela ganha peso, não necessariamente só por conta do consumo calórico, mas é por conta da mudança hormonal dessa pessoa, ela começa a ganhar gordura, acúmulo de gordura. Então, assim, existem várias respostas fisiológicas à dor que elas vêm por conta de um trauma, né? Não só a parte psíquica, mas também a parte fisiológica. E você levantou um ponto, e como estamos entre elas, do ganho de peso, né? Muitas mulheres dentro do consultório, muitas mulheres, elas decidiram inconscientemente ganhar peso, engordarem, como uma forma de uma proteção. Assim, elas foram agredidas sexualmente. Então, para eu não me tornar uma pessoa que chama atenção, para que os homens não olhem para mim de uma forma sexual, eu ganho peso, na ilusão de que esta capa de gordura a protege do trauma. Só que não resolveu. Porque isso existe. Isso existe. E aí não é assim. Você faz dietas perfeitas, tem exercício e ela não emagrece. E assim, isso quando a pessoa chega até mim, né? Porque às vezes ela está em você, né? Quando ela chega até mim, às vezes a causa dela se manter num sobrepeso ou numa obesidade acaba não vindo para mim. E aí, o que eu percebo? Eu percebo uma angústia de não conseguir perder peso, uma angústia. E aí, como eu trabalho com comportamento alimentar, eu vejo vários comportamentos de boicote ao processo, né? Vamos parar um pouquinho aqui. É rico demais. Por que acontece o boicote? Porque é assim... Lembram lá, luta, fuga, congelamento, dissociação? Eu encontrei uma forma de me proteger do trauma. Como é que eu vou descartar e eu vou me colocar vulnerável ao trauma novamente? E fica esse conflito. Eu continuo com o sobrepeso que me dá insatisfação e doenças, ou eu me arrisco a parar com esse sobrepeso, diminuir, e o que eu faço com a minha imagem? Isto é bonito como você trabalha. Isso hoje chama-se hoje, algum tempo de medicina integrativa. Você não trabalha mais com uma pessoa só com a terapia. Tem a terapia, tem o fisioterapeuta, tem o nutricionista, tem o psiquiatra, se for preciso. Isto é fazer uma medicina integrativa. Isso é entender que a pessoa que sofre, ela não é o trauma. Ela é uma pessoa com dor. Muito bonito de pensar dessa forma. E a medicina integrativa, ela ajuda bastante, né? Quando a gente tem uma equipe multidisciplinar, sim, etc. e tal. Sim. Mas eu percebo bastante isso nos pacientes, que existe uma dor, já que a gente está falando um pouquinho de nutrição, né? Existe uma dor muito forte, principalmente quando a gente fala de compulsão alimentar, né? Então, a pessoa, ela tá seguindo no processo direitinho, começa a ter resultado, e aí ela começa a ter episódios de compulsão alimentar, né? E aí, dentro do meu setting, que a gente chama de setting, né? Dentro do meu setting, que é o ambiente da consulta nutricional, o ambiente da conversa nutricional, eu não consigo chegar, às vezes, ao íntimo da pessoa
que dentro de um processo terapêutico, no setting analítico, no setting psicológico, o terapeuta consegue chegar numa tamanha profundidade para realmente investigar quais são as causas dessas compulsões. Porque compulsão alimentar é sintoma. Compulsão alimentar é sintoma. Eu me atreveria a dizer que compulsão alimentar é vício. Vício também. E como é que acontece o vício? Nossa, isso é conversa para muito tempo, é assim. Quando a pessoa tem um trauma não resolvido, ela vai buscar soluções para livrar-se daquela dor, porque está doendo demais. E uma forma de aliviar a dor é entrar num vício. Ou eu vou beber, ou eu vou me drogar, ou eu vou comer demais, ou eu vou me autoflagelar, né? As pessoas que se cortam. Por quê? No instante, vamos imaginar que seja o vício comida, que nós estamos nesse lugar agora. Quando eu como demais, naquele exato momento, a dor do trauma desaparece. Só que depois vem culpa, depois eu não resolvi o trauma, eu só usei o vício como, e o trauma existe. E tudo acontece novamente. E aqui, Natália, vale a pena lembrarmos de novo que é assim. Não pergunta para o seu paciente por que você come demais. Não, jamais. Por que você se droga? Por que você bebe tanto? Não. A pergunta é, o que aconteceu com você? Aonde dói? A causa para a cura está onde dói. E quando você abre para o paciente o que aconteceu com você, ele pode falar da dor. A hora que ele falar da dor, nós começamos o processo de cura. Porque o trauma é passível de cura. O trauma é passível de cura desde que ele seja identificado, né? E me fala um pouco sobre esse processo de identificação do trauma. A pessoa pode entender o trauma porque ou ela começa a ter doenças físicas repetitivas que nenhum médico identifica o porquê. Ela pode sofrer de ansiedade, de depressão, de insônia e ninguém tem a resposta. Ela pode não conseguir se relacionar-se com as pessoas. Eu nunca consigo me relacionar, eu sempre, no meio do caminho, eu vou embora. Quando esses sintomas se apresentam, qualquer um desses, é bandeira vermelha, red flag. Tem um trauma aí por trás. Por quê? Se nenhum médico resolveu a questão física, não resolveu a questão relacional, não dá para entender onde é que nasceu a ansiedade, a depressão, o medo, a raiva, porque às vezes também tem isso, a perda de controle, né? Vai investigar, tem um trauma por trás. E aí começa o caminho. E é único, cada paciente tem um caminho. O processo passível de cura do trauma é de cada um. E isso acaba variando as técnicas, depende de... Sim. O que cada pessoa se adapta melhor, né? Sim. Tem algumas questões com as possibilidades de cura do traumaterapia, lógico, mas alimentação saudável. Hoje já se fala yoga, meditação, respiração, criar uma rede de apoio saudável, cantar, porque quando você canta, você sai do dorsal e abre a possibilidade do ventral. Cantar? Cantar, dançar, Uau! Desenhar, escrever, tudo isso você pode propor. São processos criativos, então. Tudo isso você pode propor para o seu paciente. Porque, lembram-se, é preciso, antes de entrar no momento traumático, criar uma conexão segura com a pessoa.
numa rede de apoio, numa escola de dança, numa escola de canto, no mindfulness, num processo de yoga, na respiração, na alimentação saudável, no sono adequado. O sono é uma coisa que as pessoas subestimam, né? Subestimam. Posso falar um pouquinho do sono? Pode. Por favor, 1 hora antes de dormir, Desliguem esqueçam as as telas, porque essa luz branca não vai permitir que você relaxe. Sabe, eu costumo orientar muito higiene do sono para alguns Maravilha, perfis é de isso. pacientes, né? Higiene, desculpa te interromper, mas higiene do sono, o que você faz, por isso a equipe multidisciplinar, vai também ajudar na cura do trauma. Por favor, complete. Por mais que às vezes não são necessariamente orientações nutricionais, são orientações de saúde que eu, na minha opinião, todos os profissionais de saúde deveriam ter a liberdade de dar esse tipo de orientação. Então, reduzir o tempo de telas 1 hora antes de programar o sono, já cortar as telas, fazer uma programação de horário de sono, uma rotina de horário de sono. Não ficar indo dormir cada dia num horário. Tentar fazer uma rotina, criar um ritual, talvez de leitura, alguma coisa assim. Tomar um chá mais calmante, camomila, melissa, né, mulungu. São chás que são muito interessantes quando a gente pensa em sono, né? Evitar comer grandes quantidades de comida na última refeição para não ficar com empachamento. Então são coisas assim que a gente que se a gente olhar com um pouco mais de cuidado, você melhora a qualidade do seu sono, e isso é importantíssimo para você ter uma mente descansada no dia seguinte. Numa linguagem psicoterápica, você está criando um lugar seguro. E é isso que nós precisamos para a cura do trauma, um lugar seguro. Então, quando você diz isso tudo para os seus pacientes, ele começa a associar o quarto, a hora de dormir, com segurança. É essa segurança que nós vamos buscando para poder entrar no trauma e entender o que aconteceu. É assim que funciona. Por isso que vem a questão da alimentação, do sono, tudo que nós já falamos. Então, sempre que a gente pensa em cura do trauma, a gente tem que pensar em ambiente seguro. Sem dúvida. Sem dúvida. Sem dúvida. Desde a conexão com o próprio terapeuta, que ele sinta que ali é seguro, a segurança numa rede de apoio externa. Tem um exercício lindo que eu proponho para os meus pacientes, não é meu, é da Deb Dana, que é da terapia polivagal, do Dr. Stephen Porges, que é assim: você vai escrever os lugares que te trazem segurança, as situações que te trazem segurança e as pessoas que te trazem segurança. Você vai escrevendo. Daí, eu proponho para o paciente um exercício de respiração que tem a ver também com a teoria polivagal. Enquanto o paciente faz a respiração, ele traz para a memória aquele lugar, aquela situação e aquela pessoa que gera segurança. Com isso, você tranquiliza. E dentro deste lugar de tranquilidade e segurança, você pode conversar sobre o trauma. Eu vou puxar o próximo comercial e eu convido você a fazer esse exercício durante o intervalo de procurar o seu lugar de segurança, a sua pessoa de segurança e a sua situação de segurança, e refletir um pouquinho sobre isso. Eu mesma nunca tinha pensado, nunca busquei quais são os meus ambientes seguros. Sim. E isso é uma coisa muito legal da gente ter
com maior consciência para quando a gente se sentir inseguro, a gente buscar esses lugares. Espero você depois do intervalo com o nosso bloco de ping-pong. Meu nome é Conrado. Sou consultor de inteligência da Broadfi. Imagino que você pode estar pensando: um canal de televisão só meu? Isso é muito grande para mim. Não. É exatamente o contrário. Quantas vezes a gente já não ouviu a mesma história? Empresas grandes, pequenas, de todos os tamanhos, gastam e gastam e gastam nas redes sociais. E qual é o resultado? Nada. Zero. E por que não deu certo? Falta de estrutura. Com a Broadfi, o seu canal de streaming organiza todas as suas mídias em um único lugar. Isso vai te dar o poder de transformar os seus seguidores em telespectadores. Consegue enxergar a potência dessa mudança? É brutal! É uma revolução em todos os sentidos. E o mais importante, com a Broadfi, você não está sozinho. Nossa estrutura é completa, desde o planejamento estratégico até a exibição no seu canal. Agende agora uma demonstração. Aqui embaixo vou te mostrar tudo o que podemos fazer por você, por sua empresa ou associação. Estamos de volta aqui no Entre Elas com a doutora Lúcia, que acabou de me dar uma puxão de orelha que eu chamei ela de doutora. Ela chamava só de Lúcia, mas tá tudo certo. Como quiser. Bom, agora a gente começa o nosso ping-pong. A nossa conversa de trauma foi muito boa, foi muito esclarecedora. E agora eu vou fazer umas perguntas pontuais. No último bloco, você falou pra gente da dor momentânea que o trauma traz. E aí você falou sobre alguns exercícios de meditação, de respiração, que acabam fazendo o alívio dessa dor, que acabam trazendo o alívio dessa dor momentânea. Você quer falar um pouco mais sobre isso? Gostaria. Eu só quero aproveitar o gancho da doutora ou não doutora, Lúcia, Lu, Lucinho, o que quer que seja. Porque aqui tem uma questão importantíssima. Lembre-se que eu estou falando para vocês da conexão de segurança. Para algumas pessoas, me chamar de Lúcia, isso cria conexão, porque aproxima. Para outras, me chamarem de doutora Lúcia, cria conexão, porque eles me dão uma competência. Então, neste momento, agora eu vou falar, vamos analisar a Natália Duarte aqui. Lindo! Eu vou te falar porque é que eu me sinto à vontade de te chamar de doutora Lúcia. Porque eu acho que você é uma pessoa mais velha, você é uma pessoa que tem uma maturidade muito importante no assunto que você traz para nós. Uhum. E eu acredito que essa titulação fará jus a tudo que você vai trazer para nós. Por isso que eu chamo de doutora Lúcia. Essa é a sua resposta. Pronto, está feito. Se com isso nós nos aproximamos, valeu, Natália. Eu quero deixar para vocês
um exercício para que vocês possam usar quando vocês se sentirem ansiosos, com medo, com raiva, com perda de controle, enfim, desregulados emocionalmente. É assim. Primeiro, Natália pediu para vocês construírem, eu falei, para vocês terem aqui no bolsinho situações que te dão, que geram segurança, lugares que geram segurança e pessoas que geram segurança. Por quê? Nós vamos fazer um exercício agora respiratório e primeiro eu quero dizer uma coisa para vocês que também é uma pesquisa. A neurociência acabou descobrindo que entre o nosso coração e o nosso cérebro existem milhões de axônios que ligam o coração ao cérebro. Olha isso, que coisa linda. Então, a respiração é assim. Qualquer uma das mãos vocês vão colocar em cima do coração. Por quê? Eu estou querendo acionar esses milhares de axônios que estão conectando com o meu cérebro. Tá ok? É muito simples, vocês podem fazer em qualquer lugar. Vocês vão inspirar. Eu vou primeiro mostrar e daí vou dar um tempo para vocês fazerem 3 vezes, porque eu tenho certeza que vocês vão sentir alguma coisa. É assim, mão no coração, justamente para acionar os axônios que ligarão com o cérebro. Você inspira, segura um pouquinho que for confortável e expira. Tem exercícios 4, 4, 7, 3, números para você contar. Não precisa. Pôs a mão, só tenha o cuidado de o tempo de expiração seja maior do que o de inspiração. Vamos experimentar? Vamos lá, mão no coração. Agora você inspira. Expira. Mais uma vez. Inspira. Expira. Neste momento, pense num lugar que te dá segurança. Pense numa pessoa que te dá segurança. Ou numa situação que te dá segurança. Inspira. Expira. Só mais uma vez. Inspira. Expira. Bem devagar, abre os olhos. Como é que você está se sentindo agora? A gente sente realmente, né, uma energia, né, uma sensação, não sei se a palavra certa é energia, né, mas a gente sente, né, um movimento. Isso, eu poderia dizer um apaziguamento? Apaziguamento, sim, poderia. Pronto. Usem desse exercício quantas vezes vocês precisarem. Com certeza, antes de vocês perderem o controle, antes de começarem a comer demais ou beber demais, o que quer que seja, inspira e busca os lugares de segurança, tá bom? Adorei essa orientação, façam, muito legal. E aproveitem essa estratégia para momentos de descontrole, momentos de compulsões, momentos de dor, que isso vai ajudar bastante. Agora eu queria saber se existem tipos de trauma. Sim. Eu vou falar de alguns só, porque existem, felizmente hoje, a psiquiatria e até a Organização Mundial de Saúde já está considerando o trauma, né? Eu vou falar de alguns básicos. Existe o trauma agudo, que eu estou num lugar e a casa pegou fogo. Isso é um trauma agudo. É pontual. Aconteceu naquele momento, naquela hora e pronto, não vai mais acontecer.
existem os traumas complexos, que hoje você foi agredida, amanhã você é desqualificada, depois de amanhã tem uma nova agressão. São os traumas que vão continuando dia após dia. Isso é um trauma complexo. Existe um trauma que, felizmente, agora está sendo considerado como trauma, que chama trauma vicariante. É o trauma que quem passa por ele são pessoas profissionais que cuidam exageradamente de outros. Enfermeiras, lembram-se da pandemia, os médicos que exaustivamente ficavam lá, eles se traumatizaram de forma vicariante, porque eles entraram em exaustão. Também é um trauma, o trauma vicariante. E existe um trauma que vale a pena dizer, porque quando a gente pensa em trauma, a gente pensa na agressão. Existe negligência. A negligência é tão traumática quanto a agressão. É traumática mesmo. Existe aquela teoria da mãe morta, né? Que é a mãe negligente, que o filho ele cresce sem o afeto que ele deveria receber da mãe. Isso é traumático. Isso é traumático, porque às vezes nós podemos correr o risco de pensar em trauma só alguma coisa agressiva, cruel, difícil, inaceitável, desumana. Uma coisa ausente também, né? A ausência, a negligência é tão traumático quanto. O ser esquecido, o ser deixado de lado, não ser ouvido, não ser compreendido. Isso tudo é negligência. E vale como um trauma também. Perfeito, doutora! Estamos aqui, então nós vamos finalizar aqui nossa conversa. E eu gostaria que você mais uma vez falasse onde as pessoas podem te encontrar aí nas redes sociais, na internet. Fala um pouco pra gente. Primeiro, muito obrigada, Natália. Foram momentos bem agradáveis passados aqui com você. E eu espero, de alguma forma, e com certeza, eu penso que Natália, aqui no Entre Elas, está querendo fazer isso, que é levar algum consolo, alguma alegria, alguma paz para cada uma de vocês. Espero que isso tenha acontecido. Vocês podem entrar no meu Instagram, que é @DRA, né? Como doutor, então, @DRA Lúcia de Bartolo. Lá no meu Instagram também tem um lugar que, se acaso vocês quiserem conversar de como funciona a terapia, como serem pacientes, tem lá também um lugar, tem um WhatsApp lá que vocês podem me escrever. Tenham certeza que eu responderei. Eu não estou no Instagram só para fazer uma graça ou me envaidecer do número de seguidores, não. Lá é um propósito de vida meu, de alguma forma, poder chegar até o coração, até a alma, até o cognitivo de cada um de vocês. Se eu puder colaborar para o alívio de qualquer dor, eis-me aqui. Um beijo para vocês. Muito obrigada, doutora. Foi muito bom ter você aqui e essa conversa sobre trauma foi bem profunda. Encerraremos aqui mais um Entre Elas. Eu sou a Natália Duarte, Nath Nutricionista, e estamos aqui na TV Judaica em mais um momento Entre Elas e com Elas.